Meus irmãos, ainda de pé, vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Léo. Logo após a mensagem, o grupo unido irá louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou meio rouco ainda, me recuperando de uma gripe muito forte, mas eu não poderia perder essa oportunidade de aqui junto com vocês nos congratularmos pelos 50 anos de Cidade Cumbica. Sendo bem breve nas minhas palavras, eu conheci esse trabalho em 1981, quando cheguei do Campo do Brás, que vim para cá, quando a congregação era lá na rua da delegacia, num salãozinho bem estreitinho. O terreno era declive, o dono do terreno morava embaixo. Ele se incomodava quando a gente se alegrava no espírito e dava uns pulos naquele piso. Né? Esse trabalho histórico dele, muitos conhecem, começou na casa do pastor Derval, que era membro de Vila Fátima, e comprou um terreno aqui e pediu que o pastor lá então designasse um obreiro para efetuar cultos na casa dele, né? Cultos na casa dele, tinha os filhos pequenos, então toda quarta-feira tinha um culto lá, e o trabalho nasceu dessa forma, com a família, foi ganhando gente, aí mudou para um salão alugado, por fim mudou para lá, quando adquiriram esse terreno e começou a grande construção, sob a direção do pastor Josué Nascimento, que está lá no São João até hoje, ajudando lá a família Nascimento. Por aqui passou ele, por aqui passou tantos outros, e na minha chegada me tornei líder geral da Mocidade do Campo e vinha aqui fazer ensaios com a mocidade para os nossos grandes congressos. E acabei por vir ou ter o privilégio, né, de me tornar dirigente dessa congregação, período de 2017 a 2023. Aproveitando que estamos de pé, eu quero fazer duas leituras consecutivas. A primeira se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, os versículos de número 21 e 26. E o segundo, aquele que já é bem conhecido de todos no meu testemunho, que vai ser Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Quantos acharam Lamentações de Jeremias 3? É gostoso ouvir o farfalhar das folhas da Bíblia. Hoje a tecnologia está trocando por celular, aí a gente perde o costume, né, de ler aqui. E ler é salutar, é saudável. A recomendação de quem lê um livro guarda muita coisa. E os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto muito de leitura. Eu continuo lendo a Bíblia e muitos livros para a glória de Deus. Lamentações de Jeremias 3, verso 21, eu leio, vocês repetem. Depois eu leio o 26, vocês repetem. E depois, se alguém tem facilidade de procurar, já coloca o dedão lá em Hebreus 13, 8. Verso 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Repitam.
Agora Hebreus 13, 8. Eu leio uma vez e vocês repetem. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Repitam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Podem se assentar. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. É uma alegria estar aqui. Rever os irmãos, obreiros, pastor Josias. É um privilégio e é salutar. Esse primeiro versículo que eu li, o versículo 21 de Lamentações de Jeremias 3, numa tradução mais prática de entendimento, ele quer dizer o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dê esperança. Porque é bom ter esperança e em silêncio aguardar a salvação que vem do Senhor. Esses dois versículos têm mexido comigo esses últimos dias, em virtude das tempestades que têm recaído sobre a igreja de um modo geral. Cada um de nós vivenciamos de alguma forma, por perseguições, por lutas, por dificuldades, por enfermidades, por traições, perseguições. E quando Jeremias escreve essas lamentações, o povo de Deus estava no cativeiro. E ele estava dando um alerta a eles, que embora o sofrimento do cativeiro, o povo deveria procurar trazer à memória aquilo que lhes desse esperança. Bem por isso, no período de cativeiro, Daniel, por exemplo, ele tinha algo de específico que lhe causava esperança, e por conta disso ele não perdia sequer um dia a oportunidade. Qual delas? Abrir a janela do seu quarto do palácio em direção ao templo em Jerusalém e clamar pela misericórdia do Senhor. Não que ele não tivesse condições ou privilégio de Deus de orar mesmo de janela fechada. Não, mas ele queria trazer à sua memória aquilo que lhe dava esperança. O que ele estava lhe dando esperança de suportar o cativeiro?
de que um dia terminasse aquele cativeiro e ele pudesse voltar para Jerusalém e lá no templo adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso, para mim, nessa noite, é um privilégio que Deus me concede de voltar aqui em Cidade Cumbica e trazer à minha memória os bons momentos que o Senhor nos deu aqui. Juntos, quantas vitórias, quantas bênçãos, quantas almas foram alcançadas aqui, quantos privilégios nós obtivemos a partir daqui de Cidade Cumbica. Que hoje os irmãos estão festejando nesse final de semana os 50 anos de fundação desse trabalho, que oficialmente foi designado como a data do ano de 1974 de fundação. Eu passei a conhecer a partir de 81, portanto são 43 anos que eu conheço o trabalho de Cumbica. Foram 43 anos aqui trabalhando com juventude, vindo ajudar, preparar para congresso, até que um dia Deus me deu o privilégio de passar por aqui como dirigente desse trabalho. E eu continuo na mesma intuição, no mesmo desejo de continuar buscando na minha memória e trazendo à minha memória aquilo que me dê esperança. De ter visto aqui crianças de quando eu conheci o trabalho, que hoje são pais e já são avós. Conhecer aqui adolescentes que quando assumi a direção, hoje já são adultos, casados, pais de filhos. Isso renova em mim a esperança gloriosa de que, em silêncio, eu estou aguardando a gloriosa vinda de Jesus Cristo, que é a esperança da igreja. Porque quando eu leio também Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8, que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me satisfaço com essa leitura em relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que sou um milagre marcado de uma forma extraordinária pela presença de Jesus em minha vida, para testificar por onde quer que eu tenha andado e aquilo que o Senhor conceder-me, porque a minha oração tem sido: Senhor, apesar da minha idade, apesar das dificuldades, apesar das deficiências minhas, mas enquanto o Senhor me der pernas para andar e voz para falar, eu vou continuar testificando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tive o privilégio de fazer o seminário, dos primeiros seminários pentecostais das Assembleias de Deus de Madureira, cujo reitor era o saudoso pastor Sherlock de Souza, um homem dedicado ao ensino, que já viajou por mais de 80 países no mundo, instalando escolas, instalando seminários de ensino da palavra de Deus para ganhar almas. E o seminário que eu frequentei era um tanto quanto diferente do de hoje. Por quê, pastor? Porque nós tínhamos as aulas em aula, mas em determinado período ele convocava a classe para viajar com ele no final de semana para uma das igrejas do interior e lá passar da sexta à noite até o domingo à noite, só voltar no domingo à noite, evangelizando a cidade, ajudando a igreja local a visitar, evangelizar. Era a teologia na prática, ganhando almas para Jesus. Isso, quando me vem à memória, eu digo: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, porque me faz renascer a esperança que jovens hoje se tornem evangelistas nos nossos lugares, já que não temos mais muitas forças para fazer o que fazíamos quando éramos mais jovens.
Juventude, se dediquem ao estudo da palavra de Deus. Se preparem para serem instrumento nas mãos de Deus. Irmãs, ainda que deficientes nas suas caminhadas, já pela idade, como disse aqui a irmã Paula, não desistam de continuar fazendo aquilo para que Deus os chamou, apesar das dificuldades, mas com um testemunho, com uma palavra numa visita, uma oração no lar. Isso produz um efeito grandioso. Sabe por quê? Porque não somos nós que vamos mudar a vida de ninguém, mas quando nós ministramos uma palavra, o Espírito Santo vai trabalhar e vai mudar vidas. Muitas vezes eu vejo algumas dificuldades na leitura da Bíblia em conjunto, no coletivo, e foi bem por isso que a nossa editora de Madureira promoveu e produziu a Bíblia do culto para que tivéssemos uma mesma leitura quando fizéssemos. As Bíblias de estudo com outras traduções mais atualizadas é muito bom para a gente estudar. Mas tem algumas versões que eu discordo quando chega nesse versículo 8 do capítulo 13 de Hebreus. Porque tem algumas versões que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será futuramente. Só que o será é um verbo transitório do pretérito, do perfeito, do futuro. O que quer dizer isso, pastor? Pretérito é uma pretensão que no futuro se seja. Se eu entro numa faculdade para estudar um curso, é porque eu pretendo daqui a 4, 5, 6 anos ser um administrador, um contabilista, um advogado ou um médico. Então, quando eu entro numa faculdade, eu estou pretendendo, pretérito, no futuro, do futuro, me tornar alguma coisa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não pretende ser, Ele é. Ele é. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Portanto, se as adversidades da vida vêm nos atingir, devemos trazer à memória aquilo que Ele fez por nós, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário, nos dando o privilégio de nos tornarmos membros do seu corpo numa igreja estabelecida, porque a igreja não são essas paredes, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então é motivo de alegria, é motivo de nos alegrarmos, nos lembrando disso. Porque na verdade, nós estamos aqui colocados para juntos prestarmos cultos de adoração a Deus, de alcançarmos vidas lá fora. Hoje está bastante complicado, porque em muitos aspectos estamos sendo tolhidos da liberdade de evangelizar nas ruas, de proclamar o evangelho nas ruas, mas podemos fazer na nossa casa. Podemos convidar um vizinho para um café e ali testificarmos de Jesus. Ou podemos ir visitar um vizinho e ali testificarmos de Jesus. Não importa se a pessoa vai dizer, eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus, mas quando a gente ministra, a gente abriu a porta para o Espírito Santo agir. E quando nós testificamos daquilo que Jesus fez na nossa vida, das curas maravilhosas, vocês daqui sabem do meu testemunho. E nesse último ano, eu tenho corrido por várias dezenas de congregações do campo, onde eu não tive o privilégio de passar antes. Eu tenho corrido junto com o pastor Gilson, e eu tenho sempre dito para eles, esse texto de Hebreus 13:8, eu digo, gente, eu sou o milagre.
Eu sou um milagre em vida, porque eu sou o homem que vive a noite mais longa que o homem pode viver. Pois a medicina, uma junta médica, me desenganou ainda bebê, criança. Já vamos deixar o atestado de óbito dele assinado. A minha mãe nunca foi buscar o atestado de óbito. Sabe por quê? Porque naquela noite, na oração da minha mãe, o Senhor me visitou, me deu a vida. E por isso eu digo, se eles garantiram que daquela noite eu não passava, então a minha noite já dura 75 anos e 6 meses para a glória de Jesus Cristo, que é o mesmo. Ontem, é hoje e é para toda a eternidade. Ele é a eternidade. Porque vai dizer a palavra de Deus que tudo quanto foi criado por Ele, para a glória dEle, porque Ele já existiu antes da eternidade. Ele criou a eternidade. Eu não sei pelo que você está passando, mas nesse aniversário da igreja, eu quero que você traga à tua memória as bênçãos que você já recebeu aqui, aquilo que Deus já fez contigo aqui. Continue exaltando o nome do Senhor, continue ajudando o pastor, continue integrando o grupo, quando mulheres, quando homens, quando jovens e adolescentes, quando crianças, pais. Eu sempre pedi aqui, pelo amor de Deus, não deixe seus filhos em casa, traga para a escola bíblica dominical, traga para o ensaio das crianças, para que eles cresçam conhecendo que Jesus é o mesmo, que Ele é o mesmo. As coisas estão se modificando rapidamente, muito em breve, mais breve do que o que nós imaginamos. O nosso tempo de trabalho findar. E a Bíblia diz muito claramente que é para nós trabalharmos enquanto é dia, porque a noite vai chegar. A noite vai chegar. A noite das trevas que cairá sobre o mundo sem a presença do Espírito Santo. Por enquanto, igreja, nós temos o Espírito Santo conosco. Você pode bater a mão no coração e dizer: o Espírito Santo habita em mim? Diga isso bem forte. O Espírito Santo habita em mim. Anai de onde como nergia sube levachai. Neva subiande manaias. E é Ele que está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, em meio às provações, em meio às dificuldades, às adversidades, na enfermidade. Buscam, adoram o Senhor, porque as trevas estão se aproximando. Mas antes que ela cubra o mundo, o Senhor vem e arrebata a sua igreja para estar com Ele para toda a eternidade. Eu quero registrar aqui um testemunho pessoal, que eu estou vivendo uma grande batalha espiritual. E como eu testifiquei para vocês aqui nessa noite, e isso foi o que eu falei para alguém, um pastor de congregação, que sabendo que a gente está passando por essa dificuldade, então mandou uma mensagem perguntando: pastor, o senhor pode vir pregar na congregação que eu estou dirigindo? Eu soube que o senhor está enfermo. E eu respondi então para ele: olha, meu irmão, enquanto o Senhor me der pernas e voz, eu vou anunciar Jesus Cristo, testificar de Jesus Cristo em todo lugar. Aí essa semana passada, a Leia está fazendo fisioterapia numa clínica ali no São João mesmo. Então eu pego o carro e levo ela. Eu volto para casa e deixo
dar o tempo para depois ir buscá-la. E enquanto isso, eu oro, leio a palavra, enquanto eu espero. E vou observando o horário. E já me sentindo um tanto quanto debilitado, eu disse ao Senhor: Senhor, enquanto o Senhor me der forças, eu quero testificar do teu grande amor. Quer seja correndo as congregações, já tive o privilégio de pregar em outras igrejas, em outros ministérios também. E eu sei que aí na madrugada também fiz essa oração e disse ao Senhor: enquanto o Senhor me der forças, eu quero estar anunciando a tua palavra. Aí quando foi na terça-feira da semana passada, aí eu estou orando, aí eu vi que estava terminando o período da fisioterapia da Leia, aí eu peguei o carro e fui buscá-la. Quem já foi na minha casa sabe que eu moro ali próximo do supermercado Lopes, né, na Florianópolis. Então eu saí de casa, peguei a Florianópolis. Do lado do Lopes tinha a subidinha, eu subi. E quando eu entrei na estrada de Nazaré, o trânsito estava fluindo normalmente. Quando o celular toca, eu vou ver, eu dou aquela olhada, vi que era ela, né? E o trânsito estava fluindo normalmente. Aí eu vou pegar o celular, ele cai do console, né? E numa fração de segundo, irmãos, que eu abaixei assim um pouco para tirar, o trânsito parou na minha frente e eu entrei com toda a força na traseira de outro carro. Irmãos, foi uma batida tão forte que eu senti a traseira do carro levantar e eu também levantei do banco. Mas para a glória de Deus, foi só danos materiais. Porque há poucas semanas atrás, aconteceu o mesmo acidente naquele pedaço daquela estrada de Nazaré. E o moço que aconteceu isso também, um crente, quando ele deu a pancada, pastores, que o carro também deu aquela baita pancada violenta, o cinto dele abriu e soltou. Ele bateu a cabeça no volante. A violência do choque foi tão grande. Ele sofreu um traumatismo craniano. Começou a sair sangue pelo nariz, pelos ouvidos. Socorreram ele, chamaram o SAMU, socorreram, mas antes de chegar no hospital ele entrou em óbito. Para a glória de Deus, o meu cinto não destravou. Agora pense, irmãos. O carro, o guincho levou, a seguradora está cuidando, já avisou que deu PT, vai pagar, amém. Mas eu estou com a cabeça daquele jeito, pensando naquilo tudo, e levantei para orar. Eu orei às 3h da manhã, me deitei novamente, consegui tirar uma soneca e acordei sobressaltado, lembrando do acidente. Eu acordei. Quando eu olho, irmãos, e isso de olhos abertos, não era visão de sonho, era de olhos abertos. Eu vejo um homem gigantesco do meu lado da cama, cuja cabeça dele quase tocava o teto do quarto, e vestido de branco. E eu imaginei, deve ser um anjo. Só que quando eu olho, eu levanto os olhos e olho para o rosto dele, era uma figura monstruosa.
era um demônio disfarçado de anjo, para que se cumpra as escrituras que diz que o adversário, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Mas na minha oração eu sempre peço: Deus, me dê graça, sabedoria e discernimento. A graça de Jesus Cristo, a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, e o discernimento do Espírito Santo. E aí, quando aquele homem, então ele abaixou a cabeça para me olhar, era um rosto horrível. E a sua cabeleira era essa moda que está tendo aí atualmente, aqueles cabelos para homem todo encarolado, de cachinhos e mais cachinhos, todos cheios de mechas douradas e amarelas. E eu disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele desapareceu do quarto. Mas aí quando eu olho na porta do quarto, tem outro gigantesco, também a sua altura ultrapassa o batente da porta do quarto, e ele abaixa a cabeça como que querendo entrar, e também mostra aquela cabeleira cheia de mechas também, cabelo todo encaracolado, mas também um rosto horrível. Aí nessa daí começou a aparecer umas crianças esquisitas pelo quarto, me mostrando a língua, e neste momento Deus me toma em línguas estranhas, e eu começo a expulsar, falando em línguas estranhas, e para a glória de Deus desapareceu tudo, e eu pude descansar novamente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que os demônios estão soltos. Esse negócio de dizer que demônio está amarrado, está nada. Eles estão soltos. Mas eu quero trazer a minha memória. Diga comigo: eu quero trazer a minha memória que o meu Salvador ainda é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Por que eu estou transmitindo isso para vocês? Porque um dia Jesus disse aos discípulos: vocês farão obras maiores que as que eu tenho feito. E ele disse também: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para que estejam convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse também: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Nosso dever é pregar. O dever do Espírito Santo é convencer as almas da justiça e do juízo de Deus. Porque ele disse que enquanto nós fizermos isso, ele nos investe de autoridade para repreender as enfermidades, expulsar os demônios, e ainda que alguém nos dê algum veneno, não nos fará mal algum, porque ele nos livra da morte. Igreja de Jesus Cristo, chega de brincar de ser crente. É tempo de ser crente, adorador verdadeiro, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Não é fácil ser crente hoje. As ofertas são muitas. Riqueza, fama, sucesso está sendo distribuído à vontade. Mas a eternidade vale mais do que tudo que o mundo possa produzir. A validade da eternidade
é de eternidade a eternidade. Para mim e para você. Jesus está às portas. Talvez a igreja não complete 51 anos aqui na terra. Talvez muitos de nós seremos levados antes, seremos recolhidos para não vermos o que aqueles que vão ficando vão vendo. Eu disse isso aqui no período de pandemia e sempre que eu me lembro disso, eu vejo o quanto Deus foi misericordioso conosco aqui em Cidade de Cumbica. Porque a epidemia eclodiu em 2019. Deus tinha me usado lá no Parque Santos Dumont, em 2016, num culto de ceia, avisando a igreja que viria um vento sobre a terra que levaria multidões e multidões de vidas. Mas aqueles que estavam firmados na rocha não pereceriam. E quando eu vim para a Cidade de Cumbica, nós começamos o período da pandemia, né? Assumi aqui 2018, 2019 final, eclodiu a pandemia. E nós vivemos aqui 20, 21, 22 e parte do 23. Pastor Heber, Pastor Manuel, Pastor Tarcísio, Pastor Dionísio, que aqui está, e demais outros que aqui não estão hoje, mas são testemunhas do que nós falamos aqui. Vamos clamar que Deus nos guarde aqui em Cidade de Cumbica. E para a glória de Deus, no período, não padeceu ninguém pela Covid em Cidade de Cumbica. Teve gente que passou por ela, mas venceu para a glória do nome de Jesus Cristo. Venceu, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Gente, eu não sei se tem alguém aqui que esteja entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou que, quem sabe, por conta das adversidades, as lutas, os percalços do caminho, tem desvanecido na fé, talvez parando por um pouco. E isso é até compreensível, porque as lutas são grandes. E eu carrego no meu corpo hoje as marcas do sofrimento por não desistir. Mas tem horas que as lutas são tão grandes, são tão fortes, que nos levam a parar. E se você quiser, eu te convido, enquanto eu ministro um louvor, que os irmãos me ajudam. Saia do teu lugar e venha receber uma oração da fé. Coloquemos-nos de pé. Me dê um lá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter e crer no Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz
tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Tem alguém nessa noite que quer receber oração? Eu te desafio. Não importa ter curso teológico, não importa se tem 30, 50 anos de crente. O adversário é o mesmo. O adversário é o mesmo. Não importa se você tem uma saúde espetacular. O adversário é o mesmo. E o nosso maior adversário, muitas vezes, somos nós mesmos. Quando Deus nos chama para uma reconciliação, para liberar um perdão, quando Deus nos chama para o adorar em espírito e em verdade, e nós rejeitamos. Hoje é noite de restauração aqui. Hoje é noite de restauração de vidas. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode de dor, é hora de ter e crer no Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Pastor, ore por nós. Deus abençoe, pastor Leucelino. Vamos interceder pela vida do nosso pastor, que muito tem contribuído para o bem-estar da igreja. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pela vida do pastor Léo, pelo livramento que o Senhor tem dado a ele, Senhor, por ter poupado a sua vida, por mantê-lo entre nós, para a Tua glória, Senhor. Nós louvamos a Ti por todos os feitos, por todas as Suas obras que tem feito e contribuído para o bem da Tua obra, Senhor, da Tua igreja. Portanto, pedimos a Deus que o Senhor continue guardando, livrando do mal, livrando do perigo. Que a Tua mão poderosa esteja sobre ele para o guardar, para o livrar. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a sua saúde. Ah, Senhor, conceda a ele saúde em nome de Jesus. Abençoa a sua família em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, sabendo que o Senhor fará muito mais, Senhor, do que nós temos pedido, porque o Senhor, segundo a sua riqueza, supre todas as necessidades em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos, sente um pouquinho. O grupo unido louva o Senhor. O grupo unido louva o Senhor. Os irmãos também vêm. Os irmãos, mocidade, criança.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus.
Graças a Deus. Bom é louvar ao Senhor, não é? Não é bom? Muito bom louvar ao Senhor. Tudo que Deus fez é bom. E louvar a Ele, Ele nos fez para o louvor da sua glória. E louvar a Ele é bom. É agradável. Como é bom louvar o Senhor. Nós queremos dar uma pequena lembrança. Uma lembrança ao nosso pastor Léo. Pastor Léo. Só para recordar, uma pequena recordação dos 50 anos da Cidade Cumbica, né? Louvando o Senhor, engrandecendo ao Senhor. O nosso pastor passou por aqui, deixou aqui o seu legado. Vamos, em nome da igreja, né? Vamos oferecer uma lembrança ao nosso pastor Léo. Eu gostaria que não acabasse a festa, continuasse, né? Porque festa não dá vontade de terminar, né? A igreja se reúne, a festa, a alegria, e a alegria permanece. A alegria vem do Senhor, que bênção. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que vieram lá do Malvinas, tá? Que Deus recompense cada um de vocês. A igreja ali, a congregação de São Luís, que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que vieram participar com a gente, se alegrar conosco. As portas estão abertas, amanhã a festa continua. A festa continua. Vamos estar celebrando os grandes feitos do Senhor aqui. Se o Senhor nos der mais 50 anos, vão ficar 50 anos. Se Ele nos der um dia, com a mesma intensidade, vamos louvar o Senhor para a glória do seu nome. Então amanhã continua. Então teremos pela manhã consagração a partir das 8 às 9. Consagração das 8 às 9, das 9 às 10h30, escola bíblica, e à noite, a partir das 18h30, o encerramento do Jubileu de Ouro, os 50 anos, aqui louvando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos de pé? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Tarcísio faz essa oração, e o pastor Léo ministra a bênção a nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto e amanhã continua. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu. Quero te agradecer, Senhor amado ó Deus, por mais esse culto, Senhor amado ó Deus, que nós oferecemos a Ti, Senhor amado ó Deus. Receba, Senhor da glória, o sacrifício de cada um dos Teus servos, Pai amado ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Agora, Senhor, te peço, Senhor amado ó Deus, nos despede em paz, levando ao nosso lar, Senhor da glória, dando uma noite de paz, uma noite, Senhor amado ó Deus, de tranquilidade a cada um dos Teus servos. Acampa Teu anjo, Senhor, ao redor de cada um dos Teus servos, Pai querido. O abençoa, Senhor amado a Deus. Por Tua bênção te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre a sua igreja e sobre ela permaneça, hoje e sempre. Todos dizem amém.